Mas no hebraico é que o homem foi feito Nefesh Hayah. Essa expressão hebraica, ela significa, na verdade, garganta viva. Deus, quando criou o homem, criou uma garganta viva. E o que é que isso significa? Significa que o homem é um poço de desejo. Ele é uma alma cheia de desejos. E a Bíblia diz que quando Deus o criou, Deus criou como se fosse uma garganta viva, a expectativa de receber dele o suficiente para sobreviver. E se você for pensar direitinho, é pela sua garganta que passa tudo o que você precisa para sobreviver: ar, alimento e água. Então, quando a Bíblia diz que Deus fez o homem uma garganta viva, Ele estava querendo dizer: assim como eu criei você, você é um ser que tem um grande desejo, que tem uma grande necessidade, que só eu posso preencher. É uma garganta viva. Por isso, queridos, que ao longo da vida nós vamos acumulando uma série de coisas que não nos satisfazem. Veja, este homem da pérola, ele ao longo da vida, ele sempre colecionou boas pérolas. E a gente tem esse costume também. A gente coleciona boas pérolas. Amigos, a gente coleciona títulos, a gente coleciona profissões, a gente coleciona uma série de coisas que são pérolas que têm valor. O problema é que essas coisas não nos satisfazem. Essas coisas não são capazes de preencher o vazio da alma. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. É por isso que nada do que é finito, nada do que é material, nada do que é passageiro nos satisfaz, porque a alma tem anseio pela eternidade. Para vocês terem uma ideia mais profunda do que eu estou dizendo, eu vou dar um exemplo. O professor gosta de dar exemplo. Vamos lá. Imagine que eu dissesse para vocês assim: imagine que alguém aqui estivesse com uma vontade de comer uma torta de morango. Uma torta de morango. E aí de repente vem o irmão Vado e traz um bolo de chocolate. Aí eu te pergunto: você que está com vontade de comer uma torta de morango, se satisfaria com um bolo de chocolate? Não. Se fosse só, única e exclusivamente uma fome, qualquer coisa bastava. Mas a partir do momento que eu dei nome ao meu desejo, eu não posso satisfazer esse desejo sem que eu tenha um correspondente à altura. Agora, deixa eu te dizer o que isso significa em termos do reino de Deus. Quando Deus nos criou, Ele criou em nós um desejo pela Sua presença. Nada do que adquirimos neste mundo, nada do que construímos, nada do que conquistamos é capaz de satisfazer o vazio. Essa busca só termina quando nos encontramos com o reino de Deus e a ansiedade do coração é satisfeita. Portanto, olha que coisa interessante. Quando eles se encontraram com o reino de Deus, eles abriram mão de tudo, porque perceberam: eu a vida toda tive tudo e me faltou alguma coisa. Mas quando eu tenho o reino de Deus, a busca termina. Quando eu tenho o reino de Deus, o buraco é preenchido. Quando eu tenho o reino de Deus, o que falta não me faz falta. No reino de Deus, queridos, é impressionante. Porque quando a Bíblia diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a versão tradicional. Ao pé da letra no hebraico é: o Senhor é meu pastor, nada tenho falta. Sabe o que isso significa? Que quando eu elejo Deus como sendo meu pastor, tudo que me falta não faz falta. Se eu tiver um carro, eu sou feliz. Mas se eu tiver que pegar trem para vir para cá, eu sou feliz também. Se eu tiver uma casa grande, eu sou feliz. Mas se eu tiver uma casa pequena e humilde, também sou feliz. Porque o que eu tenho não é o mais importante, e o que eu não tenho não me faz falta. Porque quando o reino de Deus chega, ele chega com a propriedade de ser suficiente. Eu percebo e tenho a nítida noção que eu me encontrei com aquilo que a minha alma buscava há muito tempo. E agora, tudo mais é lucro. Se eu tenho o reino de Deus, todas as coisas então são boas, mas o que eu não tenho não me faz falta. Portanto, a primeira coisa que fica clara no texto é: o reino de Deus é suficiente. Quando eu tenho o reino de Deus,
coisas são detalhes. Esses dias, queridos, eu estava falando, estava dando uma palestra em minha igreja, e eu fiz uma observação que é interessante. Eu disse, sabe por que as pessoas, você não vê pobre se suicidando? É difícil você ver um pobre, assim, um pobre mesmo, se suicidando, ele não se suicida. Sabe por quê? Porque no fundo o pobre, que é pobre mesmo, ele tem uma esperança. Ele imagina assim, um dia eu vou ser rico, eu posso ganhar na loteria e fazer alguma coisa, então eu vou ser feliz. Então o que acontece? Ele projeta na riqueza aquilo que lhe falta. Ele projeta na riqueza aquilo que ele tem ansiedade. Então o que ele faz? Ele diz assim, eu sou infeliz porque eu não tenho. Eu sou infeliz porque eu não conquistei. Aí o que acontece? Isso de desejo de conquistar faz com que ele tenha sede pela vida. O problema é quando você chega no topo, que você tem fama, que você tem riqueza, que você tem tudo, e mesmo assim há um buraco enorme na sua vida. E aí você diz assim, o que é que eu faço agora? Tenho tudo, mas não tenho paz. Tenho tudo, mas eu não tenho contentamento. Tenho tudo, mas eu não tenho alegria. É por isso que a gente vê, mexe, vira ídolos da música, do cinema, tirando a própria vida. Chegaram no topo daquilo que corresponde ao sucesso humano, mas nunca preencheram o vazio da alma. O vazio das coisas do céu não pode ser preenchido pelas coisas da terra, só pelas coisas do céu. E Deus colocou o anseio do céu no coração do homem. É por isso que eles vão de uma parte para outra, conquistam tudo, mas nunca se sentem satisfeitos. Segunda lição, queridos, sobre o reino de Deus que eu quero compartilhar. Eu sei que eu não tenho muito tempo, então vamos lá. Eu já estou quase perto das 8h40. Vou correr aqui. O irmão ali me deixou à vontade, mas é dia de festa, mas eu vou poupar os irmãos, tá bom? Hoje eu falei 4 horas de manhã na aula, então eu vou dar uma resumida aqui. Muito bem, a segunda lição importante a respeito do reino de Deus é que o reino de Deus vai além das nossas expectativas. Vamos lá, o reino de Deus vai além das nossas expectativas. Vai além das nossas expectativas, porque o texto fala que este primeiro homem, ele vai atrás, o segundo homem, aliás, ele vai atrás de boas pérolas. Ele tem uma expectativa de encontrar boas pérolas, mas quando ele encontra essa pérola, ela vai além daquilo que ele imaginou, além daquilo que ele projetou, além daquilo que ele sonhou. E é assim também no reino de Deus. Nós buscamos a vida toda preencher essa carência de paz, de felicidade com as coisas, mas quando entramos no reino de Deus, nós percebemos que o reino de Deus tem muito mais do que aquilo que precisávamos. Tem uma paz que excede o entendimento, tem uma alegria que não pode ser roubada pelas circunstâncias, tem tesouros que não se enferrujam e que o ladrão não pode levar, tem uma esperança que funciona como âncora da alma, tem promessas que nos deixam maravilhados, tem uma esperança no porvir espetacular, e ainda assim tem uma série de outras coisas, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Portanto, queridos, é espetacular o reino de Deus. A gente entra com uma carência e a gente percebe que o reino de Deus vai além da nossa expectativa. É muito mais do que podíamos imaginar. É muito mais alegria do que qualquer homem poderia ter. É muito mais prazer do que qualquer instrumento humano e físico nos poderia proporcionar. Mas essa alegria, queridos, essas expectativas, essas promessas do reino de Deus não é só para o povo. Tem muita gente que pensa assim, quando eu chegar no céu, quando eu chegar na glória, então eu vou experimentar as bênçãos da salvação. Querido, a Bíblia diz que um dia, em Mateus capítulo de número 19, se não me engano, os discípulos, versos 28 e 29, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, eis que deixamos tudo